Olá pessoal, vamos começar mais uma dica de matemática. Probabilidade, um assunto muito importante para o ensino médio principalmente. Aula 1, só noções de probabilidade. Introdução. A teoria da probabilidade permite que se calcule a chance de ocorrência de um número em um experimento aleatório. O que é um experimento aleatório? É aquele experimento que, quando repetido em iguais condições, pode fornecer resultados diferentes, ou seja, são resultados explicados ao acaso. Exemplo, lançamento de dados. É o exemplo de experimento aleatório, muito usado para entender o conceito de probabilidade. Outra coisa importante, espaço amostral, representado pela letra S maiúscula. É o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Exemplo 1, lançamento de um dado. Se olhar para o dado, quem seria o espaço amostral desse lançamento de um dado? Pode sair o número 1, pode sair o número 2, pode sair o número 3, número 4, número 5, número 6. Ou seja, 6 maneiras. Então aqui o espaço amostral seria 6 possibilidades. Outro exemplo, lançamento de uma moeda. Quem seria o espaço amostral? Poderia sair cara ou poderia sair coroa. Então são duas possibilidades dentro do espaço amostral. Evento. Para eu calcular a probabilidade, eu tenho que saber o que é um evento dentro do que eu estou analisando. O que é o evento? É uma situação que esperamos que aconteça. Exemplo. Saiu o número 2 no lançamento de um dado. Será que pode sair? Será que não pode sair? Isso é um evento que eu tenho que analisar. Dependendo desse evento, pode dar um valor da minha probabilidade. Probabilidade. P maiúsculo aqui. O que é a probabilidade? É uma razão, ou seja, uma divisão. É a razão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis, ou seja, o espaço amostral. Jogando isso na relação, então eu tenho P, em cima vai ficar número de casos favoráveis, dividido pelo número de casos possíveis. Isso é a minha razão que eu tenho que trabalhar. Mas se eu tiver um evento A, como é que pode ficar isso aqui? Então eu chamo probabilidade do evento A, vai ser o número de elementos de acontecer o A, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Ou seja, o número de elementos de acontecer o evento A, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Também é uma razão. Ok? Então, bora treinar esse raciocínio. Exemplo 1. Saiu o número 2 no lançamento de um dado. Então, eu tenho um dado. Primeiro passo, o que é que eu tenho que saber? O espaço amostral. Então, quando se fala em dado, qual é o meu espaço amostral? São 6 possibilidades, ou seja, o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, que pode sair. Então, meu número do espaço amostral é quanto? 6. São 6 possibilidades. Segundo passo, saber o evento. Qual é o evento que eu quero? Eu vou chamar evento A, que é sair o número 2. Só que para sair o número 2, eu só tenho uma possibilidade. Se eu olhar para o espaço amostral, o número 2 só aparece uma vez. Então, o número de elementos do evento A é apenas 1. Okay? Terceiro passo, jogar na razão para calcular a probabilidade. Eu já sei que a probabilidade do evento A vai ser o número de elementos do A, de acontecer o evento A, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, quando eu jogar na razão, quem vai ficar em cima? 1, que é o número de elementos do evento A. Saiu o número 2. Dividido por quem? Pelo número do espaço amostral, que é quanto? 6. Lembra que eu estou falando em dados. Então, existem 6 maneiras de acontecer os números quando eu lanço o dado. Então, a minha probabilidade do evento A seria 1 sexto. 1 para 6. Ok? Observação. Maneira de dar o resultado da probabilidade. Bora pegar esse exemplo que a gente acabou de fazer. Então, saiu o número 2 no lançamento de um dado. Eu já calculei que a probabilidade é 1 sexto. Então, a primeira maneira de dar o resultado, em forma de fração. Foi a que nós chegamos. Probabilidade de A, 1 sobre 6. 1 sexto. Então, essa é a primeira maneira que você pode dar o resultado. Segunda maneira, em forma de número decimal. Ou seja, você vai pegar a probabilidade em fração e dividir o número de cima pelo número de baixo. Se eu fizer a divisão aqui, 1 para 6, tá? Então vocês vão ter que trabalhar muito essa divisão de número menor por um número
maior. Sempre vai dar o quê? 0, alguma coisa. Eu chego a quanto? Aproximadamente 0,16. A conta ia continuar, mas só me interessa por enquanto duas casas depois da vírgula, à direita da vírgula. Então 1 para 6 daria 0,16 aproximadamente a divisão. Então outra maneira de dar a resposta seria em forma de número decimal. Em vez de dar 1/6, poderia aparecer o quê? 0,16 aproximadamente. Ok? Então já tenho duas maneiras de calcular a probabilidade, dar o resultado. Ainda tem a terceira maneira. Qual é a terceira maneira? Em forma de porcentagem. Você pode pegar qualquer uma das duas primeiras maneiras e multiplicar por 100. Bora olhar para a segunda maneira, que já está com a vírgula, número decimal. Lembre que quando multiplica por 100, o que acontece com a vírgula? Ela anda duas casas para a direita. Então 0,16 vai virar o quê? 16%. Então a probabilidade do evento A seria aproximadamente 16%. Então, recapitulando, você vai ter três maneiras de dar o resultado ou de encontrar o resultado numa questão de probabilidade. Primeira maneira, em forma de fração. Segunda maneira, em forma de número decimal. Terceira maneira, em forma de porcentagem. Ok? Outro exemplo aqui para a gente treinar. Saiu um número par no lançamento de um dado. Vamos pegar o mesmo raciocínio do dado. Então, o primeiro passo, saber o espaço amostral. O espaço amostral quem é? Pode ser essas possibilidades aqui, ó, do número 1 até o número 6. Então, o número de eventos, o número do espaço amostral é quê? De elementos é 6. Ok? Segundo passo, saber o evento. Eu vou chamar o evento A, que é sair um número par. Quais são as possibilidades? Só se sair o número 2, ou o número 4, ou o número 6. Então, o número de elementos do evento A são quantos? 3, porque eu tenho 3 chances. Pode sair o 2, pode sair o 4, pode sair o 6. Terceiro passo, jogar na razão para calcular a probabilidade. Então, já sei que a probabilidade do evento A é o número de elementos de acontecer o evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, o número de elementos de acontecer o A são quantos? 3. Número do espaço amostral, 6. Então, vai ficar 3 dividido por 6. Observação. Normalmente, probabilidade, você vai poder simplificar. Então, se você vê números que são múltiplos, você pode ir simplificando por 2, por 3, por 5, por 10, até não der mais para simplificar. Aqui, os dois são múltiplos de 3. Então, eu vou simplificar por 3. 3 por 3 dá 1. 6 por 3 dá 2. Então, que era 3 por 6 virou o quê? 1 por 2, ou meio, metade. Então, você não vai ver na resposta 3 por 6. Você vai ver a forma simplificada. Então, você vai ver 1 por 2. Ok? Então, a resposta, como é que poderia acontecer? Poderia aparecer em forma de fração, meio, né? Ou dividir 1 para 2, que daria 0,5. Ou transformar esses dois para porcentagem. Multiplica por 100. 0,5 multiplicado por 100, a vírgula vai andar duas casas. Então, vai virar 50%. Então, sempre que você calcular a probabilidade, você tem que analisar como é que você vai deixar a resposta. Tá? É importante você treinar os três caminhos. Calcula em forma de fração, divide o número e no final transforma para porcentagem. Treine bem esses três caminhos, ok? Espero que você tenha entendido. Até a próxima dica, professor Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.